Efésios 6, do 21 ao 24, nos diz assim: Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Que nos sentarmos. Efésios 6, dos versos 21 ao 24, são as palavras finais dessa carta. Nós temos o mensageiro da carta, Tíquico. Paulo diz que ele é um irmão amado e ele é um fiel servo. Ele era alguém que estava cooperando com a causa do Evangelho. Ele era o transmissor, era aquela pessoa que estava levando a carta. Paulo diz: ele lhes informará, contará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Tíquico estava sendo o portador dessa carta, ele estava levando. Nós sabemos, pelo estudo da carta aos Efésios, que essa muito provavelmente é uma carta circular. Foi levada a muitas igrejas daquela região da Ásia Menor, muito provavelmente a outros lugares também onde Paulo havia pregado. E Tíquico foi o portador. Amanuenses, escribas multiplicaram essa carta, e ela deve ter chegado em muitos outros lugares. Também, queridos, nessa conclusão, nós encontramos Paulo fazendo uma saudação idêntica, uma saudação conclusiva, idêntica à que ele faz a carta aos Colossenses. Ao estudar Colossenses, aliás, ao estudar a carta aos Efésios, nós entendemos que ela se parece muito com a carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Muito provavelmente é uma ampliação. Paulo já havia escrito sua carta aos Colossenses, viu os perigos que estavam rondando as igrejas e decidiu escrever uma carta para falar da grandeza de Deus, da graça de Deus e como o povo de Deus deve andar. E no verso 23 ele diz: paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nas suas palavras finais, Paulo deseja paz, uma saudação hebraica. Normalmente os hebreus, eles se saudavam assim, mas se tornou uma saudação cristã. E ele também diz fé, amor com fé da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo se despede deles com essas palavras, desejando que o amor com fé da parte de Deus esteja entre eles, e também a graça do Senhor Jesus, ou a graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Paulo estava desejando todas essas coisas aos seus leitores, logicamente a nós também, porque a carta é dirigida a nós outros também, porque o Espírito Santo inspirou essa carta. Irmãos, desse modo nós chegamos ao final da carta aos Efésios. Agora, é para nós um momento de nós ponderarmos de maneira mais geral sobre a mensagem dessa carta. Qual a mensagem dessa carta? Eu vou tentar resumir com duas palavras: graça e unidade. Alguns resumem apenas com a palavra graça, outros resumem apenas com a palavra unidade. Mas eu penso que as palavras graça e unidade resumem muito bem a carta aos Efésios. E quando nós lemos essa carta de uma maneira completa, se você parar e for ler Efésios, você vai levar menos de meia hora para lê-la inteira. Você vai menos de meia hora. Então,
nós podemos ler essa carta e extrair de maneira muito especial essas duas mensagens. Logicamente que aprendemos muitas outras coisas sobre essa carta aos Efésios, mas nessa carta aos Efésios destacam-se esses temas da graça e também da unidade. Bem, o que nós aprendemos sobre a graça? Nós vamos considerar algumas passagens, ainda que muito rapidamente, dos 3 primeiros capítulos. Nós entendemos que Deus, por causa da sua graça, nos deu muitas dádivas. Olha só, capítulo 1, nos versos 3 e 4, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Paulo, quando inicia a sua carta aos Efésios, ele diz: bendito Deus e Pai. Esse Deus nos escolheu, ele nos elegeu. No verso 7 ele diz: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então é por causa da riqueza, ou das riquezas da graça de Deus, que nós fomos redimidos, nossos pecados foram pagos. E chegando no verso 11, ele diz: nele, em Cristo, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então, nós também sabemos, nesse verso 11, que Deus ele tem um plano todo abrangente, o propósito daquele que faz todas as coisas segundo a sua vontade. Ele nos incluiu no seu plano de maneira muito amorosa, porque ele enviou o seu filho morreu no lugar de pecadores, e ele nos escolheu, ele nos redimiu, ele nos incluiu no seu plano de maneira muito amorosa. E além disso, ele também nos selou. O verso 13 diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Uma outra dádiva concedida a nós é que nós recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo dado a nós é um selo. Não sei se você já viu pessoas possuídas de demônio. Nunca vi nenhum crente endemoniado. Na Bíblia nós não temos nenhum relato de um crente, uma pessoa verdadeiramente salva, que ficou possuída por um demônio. Mas o selo não tem a ver só com isso. O selo diz que nós somos propriedade de Deus, e que nós estamos selados, e Ele é aquele que vai nos ter, Ele é aquele que tem direito de nos ter. Irmãos, nós recebemos muitas dádivas, fomos abençoados, fomos escolhidos, fomos redimidos, fomos incluídos no plano, fomos selados com o Espírito Santo de Deus. Tem dias que eu e você achamos que talvez tudo está contra nós, parece que tudo está contra nós, mas não esqueça, meu querido, o nosso Deus é um Deus que já nos deu muitas dádivas. Existem os dias maus, existem os dias difíceis, mas não esqueçamos, o nosso Deus, Ele derrama dádivas, bênçãos, presentes sobre o seu povo. Se você é povo de Deus, Deus derrama suas dádivas sobre nós. Em Efésios aprendemos que nós somos, por causa da graça de Deus, nós somos alvo das dádivas, dos presentes de Deus. Mas, vire uma página, capítulo 2, Efésios 2, 8 e 9, nos diz assim: pois vocês são salvos pela graça de Deus, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Em Efésios também nós entendemos, também nós aprendemos que Deus nos deu a sua salvação
por causa da sua graça. Deus nos deu muitas dádivas e Ele deu a sua salvação a perdidos, a pecadores, por causa da sua graça. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Ele nos concedeu a fé, e é por causa da sua graça que Ele nos concedeu a fé, para que nós viéssemos a crer em Cristo e a nossa situação mudasse. Como assim a nossa situação mudasse? Nós estávamos perdidos, irmãos. Antes de Cristo, nós andávamos distante do nosso Deus. Olha como que o capítulo 2 é iniciado. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Tudo isso era verdade sobre nós. Nós éramos merecedores da ira. Se não fosse por causa da graça de Deus, a obra de Cristo, pagando o preço dos nossos pecados, e Deus, na sua graça, no seu favor imerecido, agindo por nós, nós continuaríamos pecando. Nós não estaríamos aqui no domingo à noite, cantando louvores, desejosos de escutar as Escrituras. Talvez nós estaríamos em um bar, talvez nós estaríamos numa roda de fogo, talvez drogados, talvez alguns de nós já mortos, talvez nos prostituindo, talvez fazendo todo tipo de sorte de pecado, de atitudes, de práticas horrendas aos olhos de Deus, e talvez até horrendas aos olhos dos homens. Mas por causa da graça de Deus, eu e você estamos em um lugar de adoração, adorando o trino e único e verdadeiro Deus. Por causa da graça, irmãos. Nós entendemos que a graça de Deus é o seu presente, é o seu favor que nós não merecemos, é a sua dádiva. Ele nos deu, não é porque nós somos bonitos, inteligentes, altos, baixos, porque nós temos certo grau de escolaridade, porque nós temos certa condição financeira. Não é por causa de nenhuma dessas coisas. É porque Ele quis nos dar a sua graça, é porque Ele quis nos dar o seu perdão, é porque Ele quis nos dar a sua salvação. Por nós mesmos, eu e você não merecemos coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Estamos salvos hoje. Se há alguma alegria no nosso coração em adorar a Deus, é por causa da graça. Amém. Em Efésios aprendemos que o nosso Deus nos concede muitas dádivas, também que Ele concedeu a sua salvação a pessoas perdidas como nós. Mas em Efésios também aprendemos que o nosso Deus, Ele derruba barreiras. Olha o que diz o capítulo 2, a partir do verso 11. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz,
pela qual ele destruiu a inimizade. Irmãos, na epístola de Paulo aos Efésios, nós entendemos também que Deus uniu. Paulo diz que ele fez um novo homem. Ele fala de judeus e gentios. Essa era uma maneira de falar das pessoas na antiguidade: judeus e gentios, os circuncisos e os incircuncisos. Haviam outras categorias também, mas essa era uma maneira. O judeu, ele não tinha uma comunhão mais profunda com qualquer pessoa que não fosse judeu. Ele não recebia na sua casa, ele não entrava na casa, a não ser que essa pessoa passasse a adorar o Deus de Israel. E Israel, eles entenderam parte da sua comissão, mas uma outra parte da sua comissão eles não entenderam, e eles criaram uma barreira muito grande. Adoravam a Deus, mas eles não se uniam. Paulo diz: em Cristo qualquer barreira, ela foi demolida. Ele destruiu, ele tirou o muro de separação, e agora judeus e gentios foram unidos em um único corpo. E Paulo diz tudo isso por causa da morte do Senhor Jesus. Irmãos, a graça de Deus, ela nos é concedida, não é de maneira aleatória. Deus não fez isso de qualquer modo. A cruz de Cristo tem um papel central, tem um foco, tem um papel que, se você tirar ela, todas as outras coisas perdem o sentido. E foi através da cruz que todos nós, judeus, gentios ou qualquer outra classe, foi unida em corpo, o corpo daqueles que creram no Senhor Jesus. Nós ainda ouvimos hoje em dia de segregação, nós ainda ouvimos hoje em dia de racismo, nós ainda ouvimos hoje em dia de preconceito, nós ainda ouvimos hoje em dia de tantas coisas que tentam apresentar os seres humanos de maneira diferente, mas isso é ridículo. Na verdade, nós devemos olhar todos os seres humanos. Se há uma divisão, deve ser a seguinte: os que creram em Cristo e os que não creram. Os que creram, sejam brancos, sejam pretos, sejam nordestinos, sejam do sul, sejam de qualquer parte, sejam homens, sejam mulheres, sejam quaisquer as diferenças que se pensarem. Aqueles que estão em Cristo, eles estão salvos. Isso é a coisa mais importante, mais maravilhosa que poderia vir sobre nós. Suplanta qualquer outra coisa. Você pode ter nascido num berço de ouro, se você não tiver Cristo, você não tem nada. E você pode ter nascido numa casinha de taipa, se você tem Cristo, você tem tudo de melhor que uma pessoa poderia ter. Essa é a grande diferença entre as pessoas: ter Cristo ou não ter Cristo, andar com o Senhor ou não andar com o Senhor. E se havia qualquer diferença racial, essa diferença, ela foi demolida, ela foi colocada abaixo através da cruz de Cristo. Ainda quando nós lemos a carta aos Efésios, nós entendemos que um grande mistério de Deus, ele nos foi revelado. Olha o capítulo 3, a partir do verso 6. Aliás, a partir do verso 5. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus deste Evangelho. Me tornei ministro, pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Não era possível entender, ao ler as Escrituras do Antigo Testamento,
que judeus e gentios estariam unidos em um corpo só. Paulo disse, isso era um mistério. E ele disse, eu fui colocado como ministro, eu recebi a responsabilidade de anunciar esse aspecto das grandezas de Deus, das maravilhas de Deus. E aí Paulo diz que isso é parte do Evangelho, e que desse Evangelho ele se tornou ministro por causa da graça de Deus. Irmãos, os mistérios de Deus, eles nos estão revelados nas Escrituras. Tudo aquilo que Deus quer que nós saibamos já está revelado nas Escrituras, na palavra de Deus. E tudo aquilo que precisava ser revelado como mistério já foi revelado. Nós aprendemos que esse mistério, gentios, judeus, um único corpo, toda e qualquer barreira derrubada, que essas coisas Deus já nos revelou, e nós somos muito beneficiados quando nós entendemos que Deus fez todas essas coisas por sua graça. Paulo diz que essa revelação, que o seu ministério, que aquilo que ele fazia, que tudo isso foi por causa da graça. Irmãos, todos nós deveríamos ter uma atitude de muita gratidão no coração por causa da graça de Deus. É por causa da graça de Deus que essas coisas chegam até nós. Nesses 3 primeiros capítulos de Efésios, nós entendemos tantas coisas que Deus fez por nós. Deus fez, Ele quis fazer, Ele planejou fazer. Como um arquiteto, Ele planejou com antecedência, e Ele, no devido tempo, Ele foi fazendo, e Ele tem feito até hoje. Ele está cumprindo o seu plano. Agora, algo que nós recebemos como revelação de Deus é que Deus fez todas essas coisas por causa da sua graça. E essa graça, essa característica de Deus, é o que move Ele a agir em relação a pessoas como nós. A grande verdade, irmãos, é que se não fosse a graça, eu e você, nós não teríamos sido incluídos no plano de Deus. Se não fosse a graça, nós não teríamos sido perdoados, nós não teríamos sido redimidos, selados, nós não teríamos sido incluídos no plano de maneira tão benéfica, de maneira tão amorosa. Os nossos pecados ainda estariam sobre nós, nós ainda estaríamos amando o pecado como o porco ama a lama, nós ainda estaríamos fazendo todas as coisas que fazíamos antes, ou talvez pior. E no final das contas, nós passaríamos a eternidade inteira padecendo, separados de Deus. Mas por causa da sua graça, Ele tem derramado bênçãos sobre nós, Ele já nos salvou, repousa sobre nós uma certeza que quando nós passarmos dessa vida, nós estaremos com o Senhor para sempre. E essa certeza repousa sobre nós, não é porque nós somos bons, porque se você for muito sincero, você sabe o tanto que você é mau. Talvez você está dizendo, pastor, mas eu nunca matei, nunca roubei. Meu querido, quantas vezes nós somos extremamente violentos no nosso pensamento, somos extremamente imorais no nosso coração, somos profundamente devassos no nosso ser interior. Quantas vezes nós não matamos com a faca ou com a arma, mas matamos no nosso coração? Quantas vezes nós não fizemos aquilo que desejaríamos com outras pessoas, com as próprias mãos, mas tudo passou na nossa mente e no nosso coração, e passou de uma forma tão intensa que gerou um prazer em nós, pela perversidade que passou. Queridos, nós somos tão maus, nós somos tão perversos, que se todas as coisas dependessem de nós, nós estaremos cada vez mais e cada vez mais firme, nos distanciando de Deus. Nós só estamos nesse corpo, nós só fazemos parte da noiva, nós só somos
incluídos, nós só fomos incluídos no edifício de Deus, porque Ele derramou sobre nós a sua graça. Amém. Nunca podemos esquecer disso, irmãos. Nunca, nunca. Isso deve nos lançar uma adoração profunda ao nosso Deus. Mas em Efésios também, irmãos, aprendemos muito sobre unidade. Olha como inicia o capítulo 4. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Não pense aqui que suportar, nossa, eu tenho que suportar o fulano de tal. Não, suportar é sustentar. Às vezes nós chegamos em um ambiente, agora isso é cada vez menos, mas antes tinha uma TV colocada e tinha um suporte. O suporte da televisão era quem sustentava a televisão. Suportar significa não afastar de nós, mas suportar, ter força, sustentá-lo junto a nós. É por isso que diz suportar com amor. Suportar com amor. Então ele fala de várias qualidades que nós devemos ter. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Irmãos, todo o povo de Deus, de uma forma mística, já está unido. Todo o povo. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, uma das coisas, uma das dádivas que foram conquistadas para o povo de Deus é uma unidade com o próprio Deus e uns com os outros. Nós somos parte desse corpo, e não há como mutilar, tirar partes, cortar. No corpo de Cristo não se faz cirurgia. Alguém que é parte do corpo já é parte desse corpo. Agora, o que a Escritura nos diz é: façam todo o esforço, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Irmãos, a unidade é uma grande dádiva, mas quando a Escritura diz façam todo o esforço, a Escritura está dizendo, não é fácil ficar unido, não é fácil se manter unido, requer esforço. A prática da unidade não acontece por acaso. Viver em harmonia uns com os outros não acontece por acaso. Requer esforço, requer abnegação, requer humildade, requer paciência, requer suportar, requer amor, requer maturidade. Então, eu e você somos convocados para que nós venhamos viver em unidade. Irmãos, como a unidade é bela. Sabe por que eu e você somos convidados, convocados, exortados a vivermos em unidade? Olha o verso 4. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, por que nós vamos buscar essa unidade? Porque nós já temos, nós já somos parte de um corpo unido, nós estamos ligados a um Deus que não tem essas sequelas, a um Deus que não tem esses atritos, a um só Senhor, as três pessoas da Trindade, Filho, Espírito, o Pai, todas as três, elas são mencionadas aqui. E há uma harmonia. Por causa disso, eu e você também devemos ser um povo que vive em unidade. Mas eu faço isso lembrado, irmãos. É muito, muito importante que eu e você estejamos atentos para nós termos atitudes que unem. E para que nós deixemos de lado aquilo que separa. É muito fácil nos agarrarmos a coisinhas pequenas
e perdermos o bem maior da unidade. É muito fácil nos apegarmos a picuinhas, a coisinhas, a preferências pessoais e deixarmos de lado o grande benefício, a grande bênção da unidade. Muito cuidado com isso, irmãos. Os casais devem ter cuidado, mas aqui especialmente nós, igreja, nós o povo de Deus, precisamos dessa consciência de vivermos em unidade, fazendo todo o esforço para que venhamos manter a unidade. Mas olha, viram a página, capítulo 4, verso 17, Paulo diz assim: eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quando nós estamos em Cristo, nós vamos andar de uma maneira muito diferente. Nós vamos andar em santidade. Paulo vai usar duas figuras nessa parte final para falar do nosso modo de vida. Duas figuras, elas são maiores. Ele fala de tirar as vestes do velho homem e vestir as vestes do novo homem. E ele fala das obras dos filhos da luz e também daquilo que pertence aos filhos das trevas, coisas que só mencionar é vergonhoso. Irmãos, a identidade do cristão se manifesta através de uma vida santa. E como é importante que nós vivamos uma vida santa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu conheço pessoas que têm receio de vir a Cristo. Já conversei com essas pessoas sobre o Evangelho. E uma das coisas que algumas pessoas pensam, elas dizem o seguinte: olha, mas eu não tenho como ser crente, eu não tenho como fazer o que vocês fazem. Eu sei que se eu for para lá, eu vou continuar errando. E as pessoas pensam que a força está em nós. Elas ainda não descobriram que a força não está em nós. E é fato, irmãos, eu já expliquei várias vezes. Olha, tem uma força que é maior do que nós mesmos. Antes nós éramos entregues a todas as coisas, a bebedeira, a prostituição, a tantas e tantas e tantas coisas que a nossa carne amava. A nossa carne, na verdade, ainda ama, só que veio uma força sobre nós. Nós conhecemos a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo, e Ele nos deu uma força para que nós viéssemos a vencer. Ele mudou os nossos pensamentos. Ele nos deu a força de tirar aqueles pensamentos maus, aqueles pensamentos inúteis, aqueles pensamentos sem proveito. E a cada dia Ele tem colocado pensamentos que mostram para nós a beleza de Cristo, a grandeza de Cristo, a supremacia de Cristo. Hoje o encanto da nossa mente deve ser uma pessoa de Cristo, andar com Ele, uma comunhão com Ele diária, conhecê-lo mais, a sua pessoa, o seu ser, a sua obra, a sua vontade. As roupas do velho homem foram tiradas, e Deus, foi Ele quem nos deu uma roupagem nova, foi Ele que nos deu uma força nova, foi Ele que nos deu um entendimento novo, foi Ele que nos deu uma vontade agora capaz de atender a sua palavra prazerosamente. Prazerosamente. Temos contato com as Escrituras e nos voltamos para o nosso Deus. Talvez você está
ouvindo a palavra e deve estar pensando: puxa, pastor, eu queria tanto isso. Você precisa, é uma necessidade que você reconheça os seus pecados e que você reconheça que maior do que os seus pecados é o perdão de Deus, que pode mudar completamente a sua vida. É extremamente necessário que nós percebamos. Ele vai nos dar roupas novas. Entenda a linguagem de Efésios. As roupas do novo homem é agora Cristo na vida dele. Nós vamos andar como filhos da luz. Mas, irmãos, Efésios também nos lançou um grande desafio. Veja Efésios capítulo 5, verso 18. Está escrito: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Efésios nos diz que a vida do cristão deve ser uma vida cheia do Espírito. Em Colossenses, na passagem paralela, fala de uma vida cheia da palavra, controlada por tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz. Efésios usa essa palavra cheio do Espírito, controlado pelo Espírito Santo. As virtudes do Espírito se manifestarão em nós, devem se manifestar em nós. A figura que Paulo apresenta é a de um bêbado. Não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito, ou do Espírito. E o fato é, irmãos, quem vê um bêbado, ele não precisa se esforçar para falar pesado, ele não precisa se esforçar para andar trôpego, para andar cambaleando, ele não precisa se esforçar para ser diferente. Todo mundo conhece um bêbado, basta ele abrir a boca, facilmente se conhece. Assim deveria ser um cristão. Nós não precisaríamos escrever, mas as nossas palavras, o nosso jeito de ser, tudo aquilo que nós fazemos deveria apontar para Cristo, deveria apontar que alguém maior está sobre nós. Isso acontece quando nós vivemos uma vida cheia do Espírito. Minha preocupação nesses dias, irmãos, é que nós cultivamos pouco que é necessário para uma vida cheia do Espírito. Aqui ele está dizendo: deixem-se encher. É algo que Deus faz em nós. Agora, Deus faz essas coisas em nós através dos meios de graça. Ele faz isso em nós através da palavra. Ele faz isso em nós através da oração. Ele faz isso em nós através de um congregar. Ele faz isso em nós quando nós estamos servindo. Então, deixem-se encher. Nós vamos deixar que Deus faça a sua obra em nós, enquanto nós fazemos uso dos meios de graça. O problema é que nós somos uma geração distraída. Nós somos a geração do Facebook, nós somos a geração do YouTube, nós somos a geração das distrações, das 1001 distrações. E nós precisamos atentar para aquilo que realmente importa. Não que nós não possamos fazer algum tipo de uso, devemos. Talvez uma das melhores ferramentas para que nós venhamos evangelizar e evangelizar muitas pessoas de uma vez, edificar outros. Mas, irmãos, antes disso é necessário, nós precisamos de um tempo com Deus, a sós, os momentos de oração coletiva, leitura da palavra diariamente. O que eu e você estamos fazendo na obra de Deus? Precisamos estar engajados, precisamos estar juntos. Todas essas coisas são importantes. Meus queridos, tantas vezes o nosso coração está batendo muito forte por aquilo que não tem nenhum proveito. Nós deveríamos muito sinceramente nos avaliar a nossa fé, avaliar se estamos andando com o Senhor de verdade. Nosso coração deveria bater muito forte por Cristo, por uma comunhão com Ele constante. Assim deveria ser. Queridos, a vida no Espírito, ela vai se manifestar nas relações, marido e mulher, pais e filhos,
servos e senhores, que o equivalente em nossos dias é patrões e funcionários. Então vai se manifestar na relação conjugal, na relação paternal e na relação profissional e nas outras também. Paulo não se propõe a ser exaustivo, mas a vida cheia do Espírito, ela vai se manifestar nas relações. É muito estranho a pessoa que é um tremendo servo de Deus na igreja, mas em casa é um cavalo com a mulher. Ou a mulher que na igreja, glória a Deus, aleluia, e louva, e canta, e chora, e rola, mas em casa, meu amigo, a mulher é uma fera. Nem diga que ela é feia no dia de TPM, que é capaz de cair até faca. Nós deveríamos ter muito cuidado. As relações de marido e mulher, as relações de pais e filhos, pais que são servos de Deus extraordinários, mas são pais horrendos, filhos que acompanham seus pais, mas não os obedecem, muito menos os honram. Funcionários que são excelentes funcionários na frente do patrão. Irmãos, todas essas coisas, elas evidenciam relações que mostram vidas sem a plenitude do Espírito. Uma vida que tem a plenitude do Espírito. Esse marido, ele é um servo de Deus maravilhoso na igreja, em casa também. Ele ama a sua esposa, ele lidera amorosamente o seu lar. A esposa, ela louva a Deus, ela é uma mulher fervorosa, ela serve ao Senhor, e ela é uma ótima esposa. Ela respeita o seu marido, ela coopera com ele, ela sabe seguir a liderança dele, ela sabe ficar atrás da liderança dele, ela sabe, na verdade, caminhar junto com ele. Ela não usurpa, ela não quer tomar para si um lugar que não pertence a ela. Talvez é um dos problemas mais agudos, especialmente aqui na nossa região do Sudeste. Pais, sejamos cuidadosos em ensinar o caminho do Senhor aos nossos filhos, zelosos, tempo com eles, ensinando a palavra, orando por eles, sendo professor. Graças a Deus pelos professores que ensinam as nossas crianças, mas a grande responsabilidade de ensinar e de disciplinar é nossa, nós os pais. Nós precisamos, irmãos, nas nossas 24 horas, incluir tempo de qualidade com os nossos filhos. E queridos, como que somos no serviço? Você serve por causa do seu salário? Você, patrão, como que trata seus funcionários? Como que age? Entende que você mesmo tem um Senhor, alguém que está acima de você, uma vida cheia do Espírito. Vai nos colocar para fazer essas coisas prazerosamente. Prazerosamente. Irmãos, por fim, Efésios nos mostra que nós estamos dentro de uma grande batalha espiritual. Efésios capítulo 6, no verso 10: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Queridos, nós somos convocados a vestir toda a armadura de Deus. Os nossos inimigos não são necessariamente seres humanos, mas a Escritura diz que o diabo, ele é esse inimigo. No final do verso 11 se fala de ficar firme contra as ciladas do diabo. Ele não tem escrúpulos, ele é um lutador sem escrúpulos.
ele é covarde, ele vai usar de todas as artimanhas para nos derrubar, para nos envergonhar, para fazer parecer com que a nossa vida cristã é uma piada, é algo fajuto. É isso que o diabo vai tentar. Ele e os poderes e as autoridades, os dominadores deste mundo de trevas, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Há uma batalha espiritual gigantesca. Nós falamos da armadura de Deus, todas as virtudes que devem ser cultivadas por nós. Falamos acerca da importância da oração e que precisamos, irmãos, nós só vamos estar de pé se nós vestirmos toda a armadura de Deus. A batalha espiritual é gigantesca. Muito cuidado com um monte de esquisitices que tem no meio cristão acerca disso, e sejamos bem pautados pelas Escrituras. Nós precisamos fazer todas essas coisas para que a graça de Deus ela se manifeste em nossas vidas, realmente mostrando que aquilo que Deus fez é algo maravilhoso. Queridos, nos 3 primeiros capítulos de Efésios, nós vimos a exuberância da graça de Deus. Nos 3 últimos capítulos de Efésios, nós vimos que o povo de Deus vive unido, e para essa unidade é extremamente importante que nós vivamos em santidade, que nós vistamos as vestes do novo homem, tendo tirado as vestes do velho homem, que nós vivamos como filhos da luz, que sejamos cheios do Espírito, que tenhamos vestido toda a armadura de Deus. Agora, eu quero fazer das palavras de um certo autor, Mark Dever. Ele termina o seu pensamento sobre Efésios fazendo a seguinte pergunta: mas por que Deus fez todas essas coisas? Eu quero terminar apresentando 2 razões por que Deus faz todas essas coisas. Veja mais uma vez no capítulo 1, agora no verso 6. Paulo diz assim: para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente do amado. Verso 12: a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Veja ainda no verso 14, que é a garantia, o selo do Espírito, que é a garantia da nossa herança até a redenção, daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Meus queridos, por que Deus fez todas essas coisas? Para que a glória dele seja louvada. Por que Ele nos dá a sua graça? Por que Ele tem nos dado o seu perdão? Por que Cristo veio e pagou o preço? Por que Ele nos deu o seu perdão? Por que Ele nos deu o livramento da nossa dívida eterna? Por que Ele transformou nós? Por que Ele nos tirou do caminho das trevas para o caminho da luz? Por que Ele agora nos deu forças para que nós venhamos vencer o pecado? Por que Ele fez todas essas coisas? Porque Ele nos amava tanto e nos queria muito bem. Sim, Deus nos ama e Ele nos quer muito bem, mas Ele tem um propósito maior: o louvor da sua glória. Amém. Deus faz todas as coisas para o louvor da sua glória. Um certo autor já disse que Deus é apaixonado pela sua glória. Ele ama a glória dele. Agora, puxa vida, como assim? Não existe nada de mais maravilhoso, irmãos. Eu e você devemos amar a glória de Deus como o próprio Deus ama. Deus fez todas essas coisas para o louvor da sua glória. Amém. Não existe um propósito maior. Ele fez isso porque Ele gostava das pessoas. Sim, Ele gosta, mas isso não é o supremo propósito. Esse não é o mais sublime de todos os propósitos. O mais magnífico, o mais maravilhoso de todos os propósitos é a glória de Deus. É que Ele seja exaltado, é que Ele seja reconhecido, é que Ele seja louvado, é que Ele seja adorado.
Toda a beleza das nossas vidas se resume a nos voltarmos para Deus e com todo o nosso ser darmos para Ele honra, glória e louvor. Meus queridos, a nossa alma não se satisfaz em nenhuma outra coisa. Ganhe dinheiro tanto que você quiser, sua alma não ficará satisfeita. Seja a pessoa mais conhecida que você possa ser, a nossa alma não encontrará prazer total nisso. Terá algum prazer, mas não prazer total. Faça as coisas que mais o seu coração anseia, e no final das contas nós não teremos paz. O autor de Eclesiastes diz: vaidade das vaidades, tudo é vaidade, tudo é sem sentido. A única coisa que importa é encontrar na glória de Deus o grande e real e completo sentido das nossas vidas. Tudo é para o louvor da sua glória. Amém. Tudo, tudo, tudo. Por que que Deus fez todas essas coisas? Para o louvor da sua glória. Efésios repete isso. Efésios mostra que Deus fez todo esse plano para o louvor da sua glória. De sorte, irmãos, que nós seremos as pessoas mais felizes desse mundo, se nós aprendermos a colocar as nossas vidas, a ter um total prazer no louvor da glória de Deus. Como que eu e você seremos felizes? Nós não precisamos de uma casa muito chique, nós não precisamos de ter aquele salário fenomenal, nós não precisamos comer filé todos os dias, nós não precisamos de uma porção de coisas que as pessoas acham que deveriam ter. Nenhum problema se tiverem, mas ainda se tiverem, a grande felicidade da vida não se encontra nessas coisas. A grande felicidade da vida se encontra em ter as nossas vidas para o louvor da glória de Deus. Amém. Se a sua vida for para o louvor da glória de Deus, ou com um boi cevado, ou com um prato de hortaliças, você vai ser uma pessoa muito feliz, muito feliz. E como disse um outro autor, Deus é mais glorificado quando nós estamos mais satisfeitos dele. Só um último propósito em Efésios, irmãos, capítulo 3. Por que que Deus fez todas essas coisas? Efésios 3:10. Há uma mensagem que permeia também as páginas dessa epístola aos Efésios. Ele diz: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Então Paulo nos diz: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestes. O plano de Deus, Ele queria, Ele quer que através da igreja se torne conhecido de todos, na terra e no céu. Céu e terra tomam conhecimento do magnífico plano de Deus através da obra dele na igreja e pela igreja. O grande propósito de Deus é que a sua sabedoria seja divulgada em todo o universo. É algo interessante, irmãos, mas o que Efésios nos diz, e nos diz em algumas passagens, é que a igreja é uma agência de tornar claro, ou tornar clara a sabedoria de Deus para todo o universo. Isso inclui seres humanos e forças espirituais
anjos e demônios ficam sabendo, ficam a par dos planos de Deus através da igreja. Deus fez todas essas coisas para dar a conhecer a sua magnífica sabedoria. Encerramos essa carta aos Efésios e eu encerro com algumas poucas perguntas. Você tem a grande alegria de dizer que a sua vida é alvo da graça de Deus? Oh, meu querido, como que essa graça é maravilhosa! Que você possa ter essa certeza, que essa certeza já tenha invadido o seu coração, que já esteja governando a sua vida, que você possa ter a paz de dizer: eu sou alvo da graça de Deus. Eu tenho a certeza que Deus já derramou a sua graça sobre mim. Eu espero muito que você possa responder a essa pergunta desse modo. A outra pergunta: estamos bem conscientes da importância da unidade do povo de Deus? Temos atitudes que cooperam com essa unidade? Nos esforçamos por essa unidade? Vivemos em santidade como a expressão da nossa identidade de um povo unido? Somos eu e você parte daqueles que se esforçam para viver em unidade, expressam isso com santidade, uma vida cheia do Espírito? Fazemos essas coisas? Espero que também nós possamos responder que sim. Minha última pergunta: a sua vida, tudo que você faz, tudo que você é, tudo que nós somos, tem um grande alvo do louvor da glória de Deus? Oh, meu querido, não há propósito mais sublime em toda a nossa existência. Pode ser que você complete 60, 70, 80, 100 anos, não sei quantos anos, mas não encontraremos um propósito mais sublime. Não haverá um alvo maior do que ter toda a nossa vida para o louvor da glória de Deus. Não haverá empreendimento maior e melhor do que estarmos completamente focados no louvor da glória de Deus. Sua vida é para o louvor da glória de Deus. Você encontra toda a satisfação da sua existência no louvor da glória de Deus. Que assim seja. Que nós possamos não esquecer, como disse certo autor, Deus é mais glorificado quando nós estamos mais satisfeitos nele. Que toda satisfação da sua e da minha vida seja no próprio Deus, em andar com Ele, em caminhar com Ele. Nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado por essa carta aos Efésios. Obrigado, ó Deus, por todas essas passagens tão maravilhosas. Ó Deus, lendo Efésios, Pai, temos um encontro com a Tua majestade, com o Teu plano eterno, com as Tuas dádivas, com a Tua graça. Ó Deus, quantas bênçãos nós recebemos, ó Deus, através da Tua palavra. Senhor, tire de nós, Pai, tire de nós, ó Deus, todo o embaraço, toda a acomodação, ó Deus, todo o empecilho, tudo aquilo que tem sido um obstáculo para que nos acheguemos a Ti através da Tua palavra, para que tenhamos mais fome da Tua palavra. Ó Deus, o que tem sido, ó Deus, uma barreira? Tira, ó Deus, coloca em nossos olhos um brilho todo especial por Ti, ó Deus. Pela Tua palavra vamos Te conhecer, ó Deus, através da Tua criação, mas especialmente através da Tua revelação.
Senhor, nos ajude, Pai, nos dê fome a cada dia, Deus, uma fome que nós saciamos no Senhor, lendo, pensando, meditando, praticando. Ó Deus, nos ajude, Pai, a cada dia. Senhor, muito obrigado, ó Deus, porque Tu nos salvaste por Tua graça. Muito obrigado porque Tu nos deste o Teu Espírito Santo, porque o Senhor nos deu força, porque o Senhor nos deu um novo entendimento, porque o Senhor Deus nos tem dado nova vida. Senhor, conceda-nos a bênção de sermos, ó Deus, crentes, uma igreja cheia do Espírito Santo, ó Deus. Conceda-nos a bênção, Pai, de nos voltarmos para Ti, dos obstáculos serem removidos de uma maneira tal que sejamos, ó Deus, controlados pelo Teu Espírito, controlados pela Tua palavra, controlados, ó Deus, por tudo aquilo que é da Tua vontade e do Teu querer. Pai, dê para nós, ó Deus, a bênção de andarmos não apenas, ó Deus, como alguém que teve um encontro com o Senhor, mas como alguém que caminha com o Senhor diariamente, prova dessa comunhão poderosa contigo a cada dia. Amém. Nosso Deus, faz essas coisas em nossas vidas. E Pai, faz com que nós tenhamos o mais extremo prazer da nossa existência na Tua glória. Amém. Senhor, que cultivemos, Pai, a Tua glória. Que tenhamos, ó Deus, uma profunda apreciação pela Tua glória, que a nossa alma descanse, que a nossa alma tenha profundo prazer na exaltação do Teu nome. Amém. Nós Te rendemos graças, Deus. Nós pedimos que o Senhor faça todas essas coisas em nós. Nós Te pedimos tudo isso para o louvor da Tua glória. Pedimos em nome de Jesus, a quem nós muito amamos. Amém.